Olá, meus amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos nós. Que a paz de Jesus nos envolva, que o amor do alto nos inspire, que tenhamos uma noite tranquila de estudos. E assim vamos dar início ao nosso estudo que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Espiritismo Brasil Chico Xavier no Facebook e também na minha página do Instagram, paulo.sampaio. Uma boa noite aqui para Rita Braga, Lentine já chegando, Eta Santos, boa noite, bem-vindas. Aqui os amigos e amigas do Facebook, também aqui a Vera Maria. Nosso boa noite, nosso abraço aqui, Andréia Fernandes, Amá Silva, quem mais aqui? A Zizi Cristóforo, boa noite. A Lourdes Galvani, a Odete Oliveira, boa noite. O João Franco, a Cida Baldan, a Elizabeth Fonseca, Najib Saba, Ironi Caxambu, boa noite Vera, bem-vinda. A Edna Markovics, bem-vinda. Pessoal, uma alegria perceber a presença de vocês, já conectando aqui para mais uma noite de estudos. Hoje um feriado, né? E vocês estão aí conectando para estudar, muito bom, viu? A gente percebe o interesse, né? Isso é muito legal. E deixo aqui também o meu abraço a todos aqueles amigos e amigas que acompanharão em outros momentos, que não conseguem estudar aqui online conosco. E também o meu abraço para os amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru, que tem retransmitido o nosso estudo. Muita paz a todos. Vejo aqui mais amigos e amigas conectando, uma alegria, a Fátima Fiorini, a Nelma Neves, a Helena Neves, a Rosane Ide, Lázaro Oliveira, a Deise Florencio. Muito legal, sejam todos bem-vindos, a Maria Luísa aqui também, Sandra Paulino, Fauzi Salé, um abraço a todos. Muita paz também, Sandra, bem-vinda. A Rose, que legal. Quantos amigos aqui, amigas já prontos para o estudo. Hoje, então, pessoal, dia 15 de novembro, nós vamos estudar a lição de número 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, O Cristão e o Mundo, certo? Vamos começando, então? João Franco, estou vendo aqui que ele deixou um recadinho, que ele já leu a mensagem, né, João? Hoje li o livro O Dinheiro, Chico e Emmanuel. Escrevi 2 textos com inspiração espírita, que legal. O João é o poeta aí do grupo, né? Muito bom, João. Então vamos lá, pessoal, lição 102, né? O Cristão e o Mundo. Boa noite, Rose, bem-vinda. Então, Emmanuel recorta o seguinte versículo, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28, quando Jesus disse: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Vejam como Jesus, né, utilizava tanto das coisas normais do dia a dia daquelas pessoas. Aqui ele falando de um processo ali de cultivo, né, de plantação, de germinação da natureza, para ensinar com coisas tão simples, né? Aqui nessa fala, ele está se referindo à parábola do crescimento da semente. Que essa parábola Jesus contou foi uma daquelas, né, que ele contou para falar do reino dos céus. Vejam só que difícil, imagine, falar de uma coisa tão transcendente, né? Então Jesus, com a sua sabedoria de espírito puro, usava as coisas do dia a dia, aqueles processos que as pessoas conheciam, o plantio, o comércio, a pescaria.
né, as coisas de casa. Então ele só usava exemplos muito conhecidos das pessoas para comparar as coisas do reino de Deus. E nessa parábola do crescimento da semente, Jesus conta que o homem lançou as sementes no solo e esperou, né, o tempo necessário para que ela germinasse, para que pudesse dar ali, né, florescer, para que pudesse crescer e para que pudesse dar frutos. Então Jesus conta isso para explicar que existe um processo na natureza lento, né? Cada coisa a seu tempo. Primeiro planta a semente, depois rega, aduba, cuida, rega sempre, trata do solo. Depois a plantinha começa a nascer, vai cuidando. Até um dia, depois de muito tempo, dependendo de cada cultura, né? Ela poder florescer e dar frutos. Então assim, Jesus está querendo ensinar que assim também é a conquista do reino dos céus. Vejam que interessante. Nós não vamos amanhecer um novo dia dizendo, hoje eu conquistei o reino dos céus. Não é assim. É um processo lento e gradual que nós estamos buscando conquistar. Emmanuel tem uma definição que ele diz assim, o reino de Deus inicia-se, desenvolve-se e consolida-se no imo do coração. Então quer dizer o quê? É um processo que tem um começo, tem um meio, um desenvolvimento e vai ter um fim, ou seja, vai ter um momento de consolidar a conquista. Nós haveremos de consolidar a conquista quando estivermos, né, na posição dos espíritos puros, espíritos superiores, que já têm a alegria de viver o reino de Deus em si mesmos. É uma conquista íntima de cada um de nós, né? Então é nesse sentido que Jesus disse, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio. Quer dizer, vamos com calma, né? Tudo tem seu tempo. Então o Emmanuel começa o comentário dizendo assim, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Vejam como faz sentido isso, né? Mostrando que é preciso esperar o tempo de cada coisa. E ele quer mostrar para nós aqui, amigos, como que é difícil conquistar a elevação espiritual. Nós sabemos disso. Às vezes a gente diz assim, eu quero conquistar, por exemplo, a paciência. A gente fala, eu vou me tornar uma pessoa paciente. Quanto tempo que a gente precisa? A gente tem uma atitude de pessoa paciente, no outro dia já está irritado, impaciente. A gente vê que não é conquista fácil. Precisa muito esforço, dedicação, boa vontade. Então é isso que ele quer começar a nos dizer, que vai ser um processo que nós precisamos nos empenhar nele. Tipo assim, eu estou em busca de conquistar essa virtude, dia após dia. Primeiro a semente, depois, né, a espiga, depois o grão na espiga. Ou seja, primeiro eu tento, me esforço, depois eu conquisto um passo a mais, subo um degrau a mais, e assim vou indo. Com o entendimento de que não vai ser brusco, né, de uma hora para outra. Por isso que Kardec fala, reconhece-se o espírita, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências, né, ou inclinações. Então, se nós sabemos da importância que é conquistar uma virtude, elevarmos-nos um pouquinho mais na elevação espiritual que estamos todos em busca, é preciso fazer esforço,
é preciso nos empenharmos nisso, né? É preciso que dediquemos atenção e boa vontade nesse sentido. Vamos ver os comentários aqui de vocês. O nosso boa noite aqui a todos que chegaram já no transcorrer da live. Aqui a Graciele Salles, a Sueli Nunes também aqui no Insta. E os amigos e amigas aqui do Facebook, Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Todos muito bem-vindos. Deixe-me ver se tem algum comentário para a gente registrar aqui. Tem pedidos de oração, né? Sempre a gente, ao final, a gente tem feito uma oração, a gente pode vibrar juntos. A Maria e Valdete aqui também, e tantos outros amigos que já chegaram. Bem-vindos. Sueli Nunes passou aqui para o Face, né, Sueli? A Ditinha Araújo. Acho que por enquanto a Loiva Carnop, nossa amiga querida lá do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindos. A Dilma Cotrim também. Vamos lá então. Odete Correia, Adair Alves. Legal, muito bem-vindos. Continuando então. A Jussara Tereza aqui também. Vera Lúcia chegando. Muito bom. Diego Romão. Um abraço a todos. O Emmanuel, então, continua dizendo assim: nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, vejam bem que interessante, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Olha que interessante, nós vamos ver isso em mais detalhe. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Vejam que interessante isso. E como que é verdadeiro esse comentário de Emmanuel. Enquanto, amigos, nós somos criaturas comuns, o que é uma criatura comum para a visão espiritual? É a criatura que faz parte da imensa massa da humanidade. Aqueles que ainda não despertaram, né, para uma vida mais elevada. Aqueles que não tiveram esse momento de despertar para se reconhecerem um espírito encarnado. Tem muitas pessoas que nem imaginam a questão espiritual. Tem pessoas que estão aqui achando que é para viver a vida do jeito que dá, não sabe nem se tem algo depois da morte do corpo. Vivem aquela vidinha tipo, né? Cada um busque a sua felicidade, porque é cada um por si, buscando tirar vantagens, proveito de tudo, procurando viver e gozar a vida intensamente, sem ter objetivos estabelecidos. Então essa massa da humanidade vive essa vidinha apenas fisiológica, não tem objetivos, não tem propósito de vida. Não buscam se melhorar, né? Não busca um roteiro espiritual para suas vidas. Enquanto a criatura, vejam bem o pensamento de Emmanuel, enquanto nós, se estivermos nessa condição, ou aqueles que assim estão, não despertam atenção nenhuma para os outros. Entenderam isso? A criatura comum, que vive a vidinha comum, como a massa da humanidade, passa despercebida para os outros. Ninguém lhe nota no sentido de algum destaque, né? E aí Emmanuel diz assim: o maior adversário do mundo, o maior adversário da alma que deseja seguir Jesus é o próprio mundo. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Por que o mundo é adversário daquela pessoa que quer seguir os princípios do Evangelho? A pessoa que já despertou, que quer começar a seguir aquilo que Jesus ensinou, quer viver a sua vida o máximo possível de acordo com o Evangelho. Por que o mundo passa a ser adversário dela? É isso que nós vamos ler agora em seguida, que ele diz assim: todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora,
sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Vejam a sabedoria de Emmanuel. Ou seja, amigos, quando nós, então, imaginemos nós mesmos, que já começamos a ter os primeiros interesses, os primeiros despertar de consciência para seguir numa vida melhor, numa vida mais espiritualizada. Já estamos querendo colocar lições do Cristo na nossa vida. Já estamos tentando fazer diferente do que fazíamos antes, mas é um começo. Nós somos ainda frágeis, pequenos. Por isso que Emmanuel diz aqui, basta surgir a erva tenra da fé retificadora, aquele primeiro sinal da semente que começa a germinar. Somos nós que começamos a querer dar um passo diferente daquilo que fazíamos antes. Por exemplo, quando nós começamos a tentar colocar em prática o dar a outra face para aqueles que nos bateu em uma face, o que seria isso? Quando nós não revidamos a ofensa recebida. Quando nós começamos a tentar a perdoar os nossos ofensores. Começamos a ter mais tolerância, mais paciência, mais compreensão. Quando a gente começa a orar por aqueles que agem no mal, que começamos a desenvolver um sentimento de compaixão por eles, isso é o princípio dessa transformação que nós começamos a encetar na nossa vida. O que acontece? Nessa hora, passamos a ser observados. Vocês já devem ter percebido isso. Aquelas pessoas começam a nos olhar, mesmo dentro do lar, na família, no ambiente de trabalho, começam a perceber que estamos agindo diferente. E começam a nos cobrar e perseguir porque acham estranho isso. Por exemplo, muitas pessoas que veem atitudes nossas tentando seguir o Evangelho vão nos dizer, deixa de ser bobo, o mundo é dos espertos. Não seja ingênuo. Você vai perdoar essa pessoa que te fez isso ou aquilo. A gente começa a ouvir frases que nos criticam de uma atitude boa que estamos começando a tentar empregar em nossa vida. É isso que Emmanuel está dizendo. Enquanto nós éramos criaturas simples, né, que não fazíamos nada diferente da massa, ninguém nos observava. A partir do momento que a gente começa a ter algum procedimento diferente da massa, da maioria, começamos a viver alguns conceitos do Evangelho, as pessoas voltam os olhares para nós, começam a nos cobrar, porque a partir daí vão começar a exigir de nós, como se fôssemos já detentores, né, de uma elevação maior. Deixa-me ver aqui se tem mais algum comentário antes da gente prosseguir. A Mônica Rovigatti aqui também, direto da fornalha. Acho que estamos todos nós na fornalha, né, Mônica? Que legal. A Helena Neves está dizendo aqui, agradecer a Deus e os mensageiros da paz por esse momento especial em nossa caminhada. Que legal, assim seja, muito bem, muito bom, viu? Deixa-me ver aqui, eu estou tentando buscar alguma coisa, gente, que às vezes não consigo ver tudo, hein? A Fátima Baldo está dizendo, tudo tem seu tempo determinado, bem a tempo para todo propósito debaixo do céu, que é do Eclesiastes. Muito bem, a Fátima está antenada aí, hein? Isso que a Fátima está citando é um trechinho, né, do Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento, para a gente ver como tudo está conectado, né?
Lá diz exatamente isso, há um tempo para cada coisa, há um tempo de nascer, um tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher. Então, para a gente entender esse processo, né, de ter essa paciência de esperar o tempo de cada coisa. Muito bom, Fátima, estou gostando de ver, viu? A Fátima é bem estudiosa. A Romilda está dizendo, seu Paulo gostaria de fazer uma pergunta para dizer que uma pessoa espírita não basta só acreditar na reencarnação. Então, essa pergunta é bem interessante, né? Porque vejam bem, né, Romilda? Acreditar na reencarnação, muitos e muitos estão já acreditando. Irmãos de outras crenças, né, principalmente os irmãos católicos, muitos acreditam na reencarnação. E é muito bom isso, né? Não precisa ser espírita. A partir do momento que as pessoas começam a entender os princípios que a doutrina abraçou, porque também não são do espiritismo. Por exemplo, a reencarnação é uma lei de Deus, sempre existiu, o espiritismo apenas a explica, né? Dá uma orientação segura. Mas para a pessoa ser espírita, Romilda, eu creio que depende dela se sentir, né, integrada aos postulados espíritas. Só crer na reencarnação não quer dizer que a pessoa é espírita. A pessoa que é espírita é aquela que segue os postulados da doutrina, que procura viver aquilo que a doutrina ensina. E a reencarnação é apenas um dos princípios, né, fundamentais, tá bom? Mas é muito bom que as pessoas comecem a acreditar na reencarnação, né? Isso ajuda em muito. A Jane Fernandes aqui também, boa noite, Jane. A Loiva está dizendo, o mundo poderia ser a porta larga? Não é isso, né? Aquela passagem do Evangelho, que Jesus diz assim, buscai a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E muitos se acertam com ela. O que Jesus quer dizer? Que a maioria está voltada para a porta larga. É isso que a Loiva está lembrando muito bem. Então, o mundo, né, a maioria das pessoas ainda estão atravessando pela porta larga, ou seja, cedendo às más paixões, vivendo da forma como bem entendem, não se policiam, não se melhoram, não buscam propósitos elevados. É justamente nesse sentido. Aquele que começa a buscar a porta estreita vai chamar a atenção. Poderíamos transportar isso aí para esse ensino também, né? A Má Silva está dizendo, tem pessoas que nos testam todo dia. Temos que ter muita clareza no Evangelho, porque não é fácil. É sim, né? Nós somos, se queremos já seguir algo diferente, né, Má? Nós já seremos realmente testados, provocados, né? Desafiados, tem muito disso mesmo. Precisamos manter a firmeza, né? A Deise Florencio está dizendo, escuto muito, né? O mundo é do mais esperto. Tem muito isso. A lei de Gerson, né, que eles falam, é preciso levar vantagem. Se a gente ouvir isso, né, fica completamente destoando aí do Evangelho, né? A Beatriz Nunes dizendo, todo processo de evolução é como uma semente, temos que regar, cuidar para crescer. Quando desistimos, muda tudo, também muda ao nosso redor. E tudo tem o tempo certo para todos. Legal, é bem isso, né? É como uma plantinha que nós vamos regando dia a dia, nós também deveríamos regar dia a dia a nossa transformação moral, né? O nosso esforço diário, a nossa luta constante. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho? Aí o Emmanuel diz assim, o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor, vejam bem, então vamos imaginar nós, né? Cabe bem para nós. Nós somos um aspirante ao título de discípulo de Jesus. Nós queremos ser um discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que segue os ensinos do Mestre, né? Nós queremos ser, não que nós já sejamos, mas nós queremos ser um discípulo do Cristo. Então ele diz, o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, quer dizer, aquele começo, né, que vai surgir na folhinha, e já lhe reclamam espigas das obras celestes.
conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Olha que triste realidade, né? Nós, então, imaginemos nós, estamos querendo dar os primeiros passos de uma vida com Jesus, de uma vida dentro da nossa possibilidade, diferente da qual vínhamos tendo até então. Nós já queremos ser alguém melhor. Começamos a praticar algumas lições do Evangelho em nossa vida, mas somos ainda aspirantes ao título de discípulo. Não somos ainda discípulos, queremos ser. Aí ele diz, não passamos de folhagem promissora, ou seja, é o início do processo de transformação. Estamos tentando ser alguém melhor com esse trabalho preparatório. Mas o que acontece com a multidão, com o mundo? Nos cobra. Eles querem ver a espiga pronta. Estão entendendo lá do começo da fala? A semente, depois a plantinha, para depois a espiga, para depois o grão na espiga. Então, na hora que a gente mostra os primeiros passos de mudança de vida, eles já querem ver a santidade, já querem que nós sejamos perfeitos, só porque demos o primeiro passo. Vocês estão entendendo como é complicado? Tem um exemplo muito claro disso. Eu estou falando porque eu já ouvi pessoas dizerem, pessoas que iam à casa espírita, né, e dizem assim, eu não quero ir mais ao centro, ou não gosto de tal palestrante, ou tal pessoa que ensina no centro, porque eu já vi que ele não faz tudo aquilo que ele fala. Ele erra muito na sua vida. Então eu não tenho confiança. Vejam se isso não é uma cobrança nesse sentido. A pessoa acha que aquele expositor da doutrina, ou um padre, ou um pastor, sejam já santos. Não é isso. A pessoa está tentando fazer algo diferente. Só porque ela compartilha ensinamentos, não quer dizer que ela já faça isso em sua vida. Aqui eu estou me dirigindo a vocês, compartilhando alguns estudos. Não é porque eu falo isso que eu faço tudo isso. É lógico que eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades, minhas limitações imensas. Estou buscando ser alguém melhor como qualquer um. Então não é porque a pessoa fala que ela tem que ser cobrada naquilo que ela fala. É lógico que, vamos e venhamos, melhor seria aquela pessoa que fala aquilo que já faz. Mas nem sempre. Nós temos as nossas limitações. Nós estamos em luta também, né? Então o povo, a multidão cobra daqueles que já começam a tentar fazer diferente, né? Exigem uma postura já de santidade. E o que acontece com muitos desses que já tentam ser aspirantes ao título de discípulo? Desanimam e desistem. Aí está o problema, amigos. Nós não poderíamos desistir por causa dessa voz do mundo, por causa dessas cobranças, por causa dessas críticas, dessas acusações. Não é interessante, né? A gente deveria manter-se forte. Essa lição vem nos ensinar isso. O que nós estamos aprendendo com essa lição, no fundo, o principal ensinamento? Esperar o processo natural da existência, assim como a natureza. A semente, a folhagem, a espiga e o grão, por último. Não vamos passar da semente ao grão na espiga. Não vamos passar do início para a santidade. Precisaremos prosseguir, mas nunca desanimar. É esse que é o detalhe. Não desanimemos por causa das críticas e das cobranças. A Rosa está dizendo aqui também, verdade, às vezes meu filho fala que eu estudo muito e não pratico tudo que estudo. Aí falo para ele que pelo menos estou tentando. É justamente isso que a Rosa está colocando. Porque vejam,
nós todos aqui estamos estudando, eu tenho a certeza que a grande maioria de nós quer ser melhor. Nós queremos ser alguém melhor, não é? Mas nós ficamos às vezes tristes de perceber que às vezes a gente erra. Nós vamos continuar errando, faz parte. Não vamos desanimar por causa das quedas, dos erros, né? Temos que seguir à frente. O Emmanuel continua dizendo: esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Vejam como que Emmanuel coloca muito bem as palavras, né? A velha ignorância da multidão não entende, quer dizer, a maioria das pessoas do mundo que ainda leva a vidinha acomodada, sem objetivos maiores, essa multidão não entende que existem degraus intermediários na evolução. Não se passa de aspirante a detentor do título de discípulo. Nós precisaremos dar um primeiro passo, o segundo passo e assim por diante. Nós temos que entender que isso é normal. Nós vamos dar um passo, cair novamente, tentar de novo, avança mais um pouquinho. Em outras partes falhamos, conquistamos de um lado, do outro ainda não. Isso é normal. Mas a multidão não entende isso. Esse é o problema. Porque a hora que a multidão vê você fazendo um gesto bom, ela vai lhe exigir já a santidade. Vai lhe cobrar atitudes de alguém perfeito, que ainda não somos. Seremos um dia. Então, se esquecem, né, das lutas grandiosas que nós travamos conosco. Nós estamos em constante luta contra tudo aquilo que nós arrastamos conosco. Amigos, nós estamos vindo de múltiplas reencarnações milenares, arrastando viciações, orgulho, egoísmo, ganância, cobiça, tudo quanto é imperfeição, nós arrastamos conosco. Às vezes temos um pouquinho de cada coisa que precisamos vencer. E se nós já estamos dispostos a melhorar, não podemos deixar que essa voz que perturba nos influencie. Esse é o resumo da lição. Mas vamos continuar ainda, tem mais um pouquinho. Legal, a Eta Santos aqui está dizendo, caindo e levantando. É isso. Não podemos cair e continuar caídos, né? Precisamos nos levantar. Aqui a Dileta Nascimento está dizendo Sobradinho, Rio Grande do Sul, que legal, bem-vinda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. A Graça Barbosa está dizendo que o esposo atira do sério. Isso é comum, né? Dos dois lados, hein? Estamos vivendo um pouquinho de umbral, é isso mesmo, né? Ela está dizendo, então, meu esposo me tira do sério. Hoje tive pensamentos ruins dele. Peço perdão a Deus por isso, mas não é possível que Deus não vê isso. Então, Graça, pense assim, ó. Não cobremos do outro aquilo que às vezes o outro não pode dar. Eu aprendi assim, Graça, que nós precisamos fazer a nossa parte. Deixe seu marido que Deus cuida dele. Ele vai ter o tempo dele, como já foi dito aqui, cada coisa a seu tempo. Então, se você já consegue tentar fazer melhor, não exija dele a correspondência. Às vezes ele não vai conseguir. Então, Graça, não se prenda na atitude dele, porque ele pode te influenciar para não subir. E se você já está disposta a dar um passo acima,
não se prenda a ele, né? Ore por ele, tenha compaixão, mas não deixe que ele te perturbe a tal ponto de que você desestimule de seguir avante, certo? A Maria Luísa está dizendo, os erros, né? Os nossos muitos erros que arrastamos, todos nós, né? Normal. Tem pedido até da Dileta pela cachorrinha, né? Então, Dileta, no final a gente faz a oração, põe um copinho com água, né? Fluidifica a água, põe na vasilha dela também, né? Que os bons amigos espirituais deixam a ajuda aí. Deixa eu ver aqui o que mais. O Márcio Rosa está dizendo aqui, fui até o fundo do poço para poder beber água limpa. Um abraço carinhoso da cidade de Salesópolis, interior de São Paulo. Valéria, né? Um abraço então, tudo de bom, viu? Muito obrigado aí pela presença. O João está dizendo, eita nós teimosos, 2000 anos passaram e estamos praticamente na mesma. Eu não diria que nós estamos na mesma, João. Eu acho assim, nós já avançamos, nós estamos avançando. Mas não podemos acomodar, né? Dá para seguir à frente. Então, nunca pensar que a gente também não avançou nada. Já avançamos, né? Por exemplo, um exemplo que eu cito sempre. Nós já deixamos a crueldade para trás. Nós não conseguimos mais ser cruéis, não é? A maioria de nós, creio que não tem esses atos de crueldade. Já é um grande avanço, né? A Maria Luísa está dizendo que o marido dela hoje teve 2 convulsões. Puxa vida, hein? Deus o abençoe, Maria Luísa. Difícil a luta, né? Tem certas provas aí que não são fáceis, não. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. A Carla Martins dizendo que devido ao temporal, né, a conexão está péssima. Né? Tem lugares que tem chovido forte já, né? A Magda Mombach, não sei se é assim que pronuncia, né, Magda? Está dizendo, estou amando o trabalho, gratidão, Deus abençoe vocês. Que bom, Magda, muito bem-vinda, viu? Vamos continuar mais um pouquinho, então. O Emmanuel, amigos, então finaliza a lição, que essa lição é mais curtinha mesmo. Ele finaliza dizendo assim, resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Portanto, amigos, é a recomendação sábia de Jesus. Lembremos sempre desse processo da natureza que Jesus orienta. É preciso esperar o tempo de cada coisa, um passo de cada vez. Vejam bem, nós seremos espíritos puros. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acredito nisso totalmente, faz todo sentido. Imagine-se você como Jesus, nós chegaremos lá. Mas para chegar lá, imaginem quantas e quantas reencarnações nós precisaremos. Quantos milênios incontáveis voltaremos à vida na matéria para chegarmos um dia como Jesus. É um processo, mas nós precisamos avançar. Vejam, o progresso é lei de Deus. Cada um de nós constrói a sua evolução. Nós estamos todos juntos, mas cada um precisa fazer a sua parte. Então nós temos que focar na evolução, não nos importarmos com essas vozes que nos desestimulam. Continuemos avançando, mesmo que a gente perceba que demos um passo, retrocedemos um pouco, caímos do outro lado. Vai depender sempre do nosso esforço, da nossa boa vontade, né? Então, continuemos, amigos. Essa é a lição. Tentemos de novo. Se erramos dessa vez, vamos na próxima oportunidade. Vão surgir novas oportunidades. Não nos intimidemos com essas vozes que nos acusam, que nos cobram. Lembremos sempre, ser espírita não quer dizer
santidade. Não quer dizer perfeição. Ser espírita verdadeiro é ser esforçado para conquistar uma condição melhor. É lutar contra as suas imperfeições. É continuar tentando fazer o melhor para buscar a evolução. Tá joia? Eu acho que fica bem claro aí o recado de Emmanuel nessa lição curtinha, mais profunda, né? Que nós que estamos tentando ser um discípulo de Jesus, continuemos focados aí na nossa evolução, nesse processo de transformação. Tá legal, amigos? Vamos ver se tem mais algum comentário. A Eta Santos está dizendo aqui, eu queria tanto ter nascido em uma família espírita. Então, seria bom, eu também penso isso. Também não nasci num lar espírita. Meus pais me educaram na religião católica. Mas, né, amigas, a gente pode, numa próxima, é isso que eu falo, que é acreditar piamente na reencarnação. Podemos já começar a planejar a próxima, né? Pensemos que da próxima vez podemos rogar o auxílio para que nasçamos em um lar espírita, se possível. Porque vejam, o mais importante não é o lar ser espírita. O mais importante é estarmos juntos daqueles dos quais precisamos a convivência, né? Então por isso que às vezes nem sempre nascemos aonde queremos. É essa liberdade que a gente vai conquistando conforme a gente realiza, né, a nossa parte da evolução. Vamos ver aqui mais algum comentário. Ana Lúcia Olive está dizendo que alívio, achei que era só o meu marido. Tem muitos, né? E tem muitas esposas também, que vocês estão em maioria aqui, né? Vou também deixar os homens em maus lençóis aí, né? A Eta Santos está dizendo, muito difícil, tem pessoas na minha família que se afastaram de mim por estar estudando o Espiritismo. Está vendo? É mais uma prova essa. Essa aí é a voz do mundo que está te cobrando, porque, né, não te aceita buscar uma condição diferente. Querem que siga o mesmo padrão, você está entendendo? Então é preciso, né, uma luta mesmo. Não cobre, deixa, entrega para Deus, tranquiliza. Você sabe que está fazendo o melhor, não se deixe abater por isso. A Graça Barbosa deixando aqui o seu agradecimento. O João está dizendo aqui a história que o Alexandre sempre reforça, a semente do trigo até virar pão, várias etapas, né? Sovar, assar, até ficar pronto. É isso aí, legal. Então, fica isolado às vezes, né? Mas está no caminho certo. A Gorete Curtis concordando aqui, muito bem colocado, né? Reine Souza também, a Carla deixando seus agradecimentos, a Cida Basile, a Edna Markovics, os amigos muito gentis aí, né? O João, a Lúcia Oliveira está dizendo, na próxima vida eu desejo nascer em berço de ouro. São as escolhas, né, Lúcia? Cuidado com o berço de ouro, viu? Ele tem as suas vantagens aqui, mas é uma prova dificílima, hein? Tem que pensar muito bem. A Gessiane Araújo dizendo que o pai era espírita, graças a Deus aprendeu muita coisa com ele. Que bom, né? É uma benção mesmo nascer num lar espírita, né? A Ditinha Araújo está dizendo, se você tentar e falhar, parabéns, porque a grande maioria nem tenta. Olha que legal essa fala, né? Se você tentar e falhar, parabéns para você, porque a maioria nem tenta. É bem por aí mesmo, né? Felizes daqueles que estão nessa luta. A Lázaro Oliveira está dizendo, de tropeço em tropeço, um dia chegaremos lá. Que é isso, né? Essa busca. A Magali também concordando, nascer no lar espírita, tem suas vantagens, como reconheço, né? O que mais aqui? A Lúcia Oliveira, já disse, né? Nascer no berço de ouro. A Helena Neves, muito importante essa explicação, né? Cada dia aprendemos mais e temos mais sabedoria. Que assim seja, que bom, né? Vamos aprendendo muito com o Emmanuel. Passar rápido aqui, às vezes eu não percebo. A Fernanda Peixinho aqui também. Obrigado, Fernanda. Deus te abençoe. Um abraço. A Lúcia está dizendo, para ter uma vida com menos provações. Não sei não, viu, Lúcia? Pode ser equívoco.
A Nelly Moraes dizendo gratidão por estar em uma casa espírita e com verdadeiros valores. Só gratidão. Sou muito julgada pela minha família, também mudaram o comportamento comigo, mas não vou desistir. É isso aí, Nelly. Faz parte aí da luta, né? Por isso que Jesus disse, amigos, vocês estão falando, eu estou me lembrando. Jesus disse assim, mais ou menos, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar os irmãos dos pais, os filhos das mães, as noras das sogras, uma coisa assim, dizendo assim, ele veio separar a família. Por quê? Porque a mensagem dele era nesse sentido. Alguns aceitariam, outros não. Então é isso que Jesus diz nessa passagem que é difícil, né? Por que ele veio separar? Não é que ele veio separar. A mensagem que ele trazia iria causar separações. Nem todos aceitariam de princípio. É isso que vocês relatam. Por seguir a doutrina espírita, muitos, né, não aceitam, se afastam, isolam, porque é essa busca, né? Nem todos têm olhos de ver ainda. Legal, Rose, gratidão. A Eta Santos, a Rita, eu agradeço vocês. O Márcio Rosa está dizendo, agradeço muito ao Mestre Jesus Cristo por eu poder me esforçar para evoluir. Mas é muito difícil, né? Justamente, é difícil. Mas temos que agradecer mesmo. A Matilde Porto, agradecendo pela oportunidade dos ensinamentos. A Ruth Maria Diogo também, deixando aqui a sua mensagem. Deixa eu ver, acabou passando rápido. É que tem vários comentários aqui, às vezes passa rápido. Mais uma vez, minha gratidão por esse estudo, pelos esclarecimentos, pela forma que torna mais fácil o entendimento da doutrina para as mudanças da reforma íntima. Que legal, muito bom, né? Que se estamos alcançando esse objetivo é muito bom. A Leila Lima também deixando seu agradecimento, a Ana Lopes. O Fábio Janilson está dizendo que é católico, mas gosta do ensinamento espírita. Isso que comentamos, é muito legal. Os católicos, né, com uma mente aberta, que entendem e, né, aproveitam aquilo de bom que a doutrina oferece. A Romilda também dizendo que houve afastamento, né, de algumas pessoas porque começou a se dedicar ao espiritismo. Isso que tem ocorrido em muitos casos, né? A Mônica Rovigatti dizendo, como diz um amigo, nessa encadernação nascemos brochura. Na próxima queremos capa de luxo. Essa foi boa, viu, Mônica? Essa eu não tinha ouvido. Nessa encadernação nascemos brochura. Mas na próxima, quem sabe, né? Capa de luxo. Muito boa, viu? Essa aí foi uma tirada inteligente. Muito legal. Então, pessoal, vamos fazer então a nossa oração final. Aqueles que pedem, né? Oração, o amparo do alto. Convido vocês para ficarem ainda uns minutinhos para a gente poder encerrar então com uma oração. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão nosso, amigo de todas as horas, primeiro te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, por mais este dia de vida, pela bênção do amparo espiritual que sempre recebemos. Te agradecemos pela doutrina espírita, que ilumina as tuas mensagens do Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela tua paciência infinita em esperar a nossa decisão de seguir nos teus passos. Nós temos inúmeras coisas para te agradecer, Senhor, mas queremos também pedir que nos fortaleça para a luta de cada dia, que nos ajude, Senhor, como aqui estudamos hoje, a não ouvirmos muito essa voz do mundo que nos desestimula, que nos tira do caminho de redenção, e que possamos nós seguirmos à frente, confiantes, buscando em Ti a força necessária para a nossa melhoria moral. Ampara, Senhor, os nossos passos, que são tão frágeis ainda. Somos, como Emmanuel disse, aquela florzinha tenra,
aquele primeiro desabrochar da semente. Somos ainda muito frágeis, mas queremos, Senhor, seguir contigo, seguir a tua mensagem de luz. Então, nos ampare, nos abençoe, nos dê forças e sabedoria para que não desistamos de seguir nos teus passos luminosos. Abençoe, Jesus, por toda parte esse planeta Terra. Que os teus enviados de luz estejam em todos os lares que clamam por socorro, por amparo, por proteção. Abençoe a todos esses irmãos que passam por provações duras e também por aqueles que agem no mal, que estão se comprometendo perante sua consciência e perante as leis divinas. Piedade, Senhor, por todos eles e que nós possamos orar por eles, para que eles se arrependam o quanto antes e voltem à casa do Pai, assim como fez o filho pródigo da parábola. Abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoe a nossa família e nos despeça na tua santa paz, que assim seja. Queridas amigas e amigos, muita paz, muita luz do alto. Sigamos à frente com disposição, com fé, com entusiasmo, com alegria, que nós haveremos de vencer. Esta existência é a nossa existência promissora de uma vida melhor. A doutrina espírita está nos ajudando e muito para que desta vez a gente consiga alcançar um pouquinho de elevação, não muito, que é difícil, mas quando a gente voltar à pátria espiritual, no momento da desencarnação, possamos ter a alegria de perceber que demos um passo, que avançamos um pouquinho, que aprendemos e colocamos em prática as lições do Evangelho e da doutrina espírita. Eu desejo de todo o coração que vocês persistam, insistam e busquem sempre essa vivência no Evangelho. É uma luta, não é fácil. É preciso vencer o egoísmo e o orgulho. Mas continuemos, amigos. Sigamos com fé, sigamos com esperança, porque Jesus abençoa sempre os propósitos verdadeiros de desejo do bem. Façamos as nossas preces matinais e peçamos a Deus e a Jesus que em cada dia da existência possamos aproveitar as bênçãos renovadas e tentarmos fazer diferente, colocarmos em prática as lições que vamos aprendendo. A minha gratidão a vocês, obrigado por tantas mensagens fraternas, pelo carinho que vocês expressam aí nas mensagens, pela companhia tão agradável, pela participação de vocês, que para mim é um presente. Eu saio, cada vez que termino uma live dessa, eu saio renovado de boas energias, de estímulo, de coragem, de ânimo. Então, essa horinha que a gente passa juntos aqui, para mim, é uma bênção. Então, eu agradeço muito a Deus, a Jesus e a cada um de vocês que contribuem para que a gente alcance essa condição tão boa, né, de renovação, de ânimo, de forças para mais um dia de luta. Fiquem em paz, até a próxima oportunidade. Muito obrigado de coração e até o nosso próximo encontro, que Deus nos permitir. Fiquem na paz de Deus.